Romanos 12, verso 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse versículo revela o coração do evangelho vivido no nosso dia a dia. Não é só um convite à empatia, é um chamado à maturidade espiritual. Alegrar com os que se alegram. Parece uma coisa simples, né? Só que não é. Porque se alegrar com a vitória do outro exige um coração livre da inveja, da comparação e do orgulho. Quando alguém alcança aquilo que nós ainda não alcançamos, o nosso coração é provado. O sucesso do outro não diminui o nosso valor, não atrasa o nosso tempo e não rouba o que Deus preparou para nós. Um coração curado entende que o reino de Deus não é uma competição, é celebrar a conquista do outro, é reconhecer que Deus também age fora da nossa história e Ele continua sendo bom. E a palavra também diz assim: chorai com os que choram. Aqui o desafio é outro. Nem sempre nós sabemos lidar com a dor alheia. Às vezes, o que nós queremos é explicar, aconselhar ou corrigir, quando o que a pessoa mais precisa naquele momento é de presença. Chorar com quem chora é oferecer ombro, é silenciar o julgamento, é sentir a dor do outro sem pressa de resolver o problema. É amar de maneira prática. A verdadeira espiritualidade se manifesta na capacidade de sair do centro e enxergar o outro. Jesus fez isso o tempo todo. Ele se alegrou com aqueles que foram restaurados, mas ele também chorou diante da dor, do luto e da incredulidade humana. Quando nós aprendemos a celebrar as vitórias e a carregar as dores uns dos outros, nós nos parecemos mais com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um coração sensível, um coração maduro e cheio de amor, capaz de se alegrar sem inveja e de chorar sem indiferença. Porque viver o Evangelho é amar como Ele nos amou. Um grande abraço a todos, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Jesus sabia que essa tentativa de acumular riquezas, ela estaria presente em todas as épocas. Jesus estava se dirigindo às pessoas daquela época, mas como Deus, em sua onisciência, ele sabia que essa tentativa de acumular riquezas estaria presente em todas as gerações, como está presente nos dias de hoje. Por isso, ele nos alerta que os tesouros terrenos, e aqui os tesouros terrenos, não se refere somente a dinheiro, a ouro, a dólar, o que mais? Bitcoin. Não é somente dinheiro. Os tesouros terrenos, muitas vezes, são as coisas passageiras que nós apostamos nelas. Por exemplo, status, poder, fama, reconhecimento, um título. As pessoas se apegam a tudo isso, se esquecendo que essas coisas são transitórias, são frágeis. Porque essas coisas podem ser destruídas. E aqui Jesus fala no texto que a traça, a ferrugem, os ladrões podem levar esses tesouros. Então, acumular tesouros na terra é investir a nossa energia, o nosso tempo, a nossa disposição em coisas que são temporárias. É construir a nossa vida sobre uma base que não é sólida e que pode desmoronar a qualquer momento. Amém? A traça e a ferrugem, elas representam
aquilo que corrói, aquilo que deteriora com o tempo. A traça, ela, por exemplo, ela destrói roupas. Eu tenho muitas roupas. Daqui a alguns anos, as traças podem destruir as roupas. Isso naquela época era muito comum, hoje não é tão comum, né? Mas naquela época de Jesus, na antiguidade, as roupas eram uma evidência de riqueza, de status. A ferrugem, por sua vez, corrói metais valiosos, que também eram sinais de riqueza. Já os ladrões, usados aqui nessa figura de linguagem por Jesus, simbolizam a instabilidade do mundo material, onde aquilo que nós possuímos, de uma hora para outra, pode ser tomado de nós. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar. Muitas vezes nós apostamos a nossa vida em um projeto, em um casamento, em uma carreira, e isso pode ser tomado de nós de uma hora para outra. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Jesus, ele nos faz lembrar que tudo aquilo que é material pode ser perdido. E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós nos tornamos vulneráveis por causa dessa instabilidade da vida. Amém? Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas que estiverem assistindo essa transmissão, por qualquer meio de comunicação, entendam isso. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos orienta. É aquele que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós compreendamos as Escrituras. Então, que você e eu possamos nos render a Ele nesse momento. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Palavra que hoje nos lembra que mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio, o teu amor continua nos alcançando. E a tua presença não nos abandona. Eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está assistindo a essa transmissão aqui junto comigo. Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E também essas pessoas que vão assistir depois que essa transmissão estiver salva aqui nas redes sociais. Toca no coração desse teu filho, dessa tua filha. Eu oro por essa pessoa que tem buscado ao Senhor e não tem ouvido respostas, não tem visto os milagres, não tem alcançado aquilo que ela tem buscado. Muitos aqui, ó Deus, estão cansados. Alguns pensam em desistir. Renove a esperança deles agora, Pai. Mostre para essa tua filha, para esse teu filho, que o teu silêncio não significa ausência, não significa abandono, não significa rejeição, mas significa preparação. Assim como Jó perseverou, nos dê paciência para esperar. Assim como Paulo aprendeu a depender da tua graça, nos ajuda a descansar em ti. Assim como Jesus lá no Getsêmani, no seu momento de maior angústia aqui na terra,
Que o Senhor nos dê força, coragem e determinação para dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu oro por todas as pessoas que clamam aqui por cura. Eu oro por casamentos que estão enfrentando crises. Restaura esse casamento, Pai. Não permita que essa família seja destruída. Que cada pessoa que faz parte dessa família seja alcançada pela tua graça. Encha o coração dessa irmã e desse irmão com a tua paz. Com a paz que nós não conseguimos explicar. A paz que excede o nosso entendimento. Que o teu Espírito nos dê consolo, nos dê força e esperança para continuar crendo. Em nome de Jesus, que no tempo certo, no tempo do Senhor, o teu silêncio se transforme em resposta. E que cada vida aqui possa testemunhar que valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena esperar no Senhor. Nós ainda te louvaremos. Nós ainda te louvaremos. Tira de nós, ó Deus, toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda decepção. Eu apresento ao Senhor as pessoas que esperam por um milagre. Eu sei que Tu és um Deus de milagres e que o Senhor pode operar um milagre no tempo que o Senhor quiser. Mas se ainda não for o tempo do milagre, que o Senhor coloque paz no coração dele e no coração dela e esperança. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.